Oi, família. Olá, nessa aula nós vamos tratar do tema súmulas vinculantes. O nosso comentário principalmente vai girar em torno do artigo 103A do texto constitucional. Vamos lá? Vem comigo aqui. Então vou colocar aqui artigo 103A do texto constitucional. A primeira coisa importante quando a gente fala de súmula vinculante, é que elas foram criadas no direito brasileiro pela Emenda 45 de 2004. Não havia essa figura no direito brasileiro. Segunda coisa importante, não confunda súmulas com súmulas vinculantes. Há uma diferença importante acerca dessas espécies. Tanto a súmula quanto a súmula vinculante procuram resumir uma jurisprudência. Uma jurisprudência, no sentido estrito, é um conjunto de decisões reiteradas no mesmo sentido. A súmula e a súmula vinculante têm o objetivo de resumir uma jurisprudência. Primeiro, a súmula, qualquer tribunal pode criar. Qualquer tribunal. Agora, falou de súmula vinculante, somente o STF pode criar. Primeira grande diferença. Segunda grande diferença. Súmula é uma recomendação. Súmula não tem caráter obrigatório, não tem caráter vinculante. Já a segunda é uma ordem. Por isso que ela se chama vinculante. A primeira súmula, a súmula editada, o Supremo tem diversas súmulas e as súmulas não têm caráter normativo obrigatório, não são vinculantes. Mas as súmulas vinculantes, a diferença básica é essa. Desde a sua publicação, elas vinculam toda a administração pública direta e indireta e também os órgãos do poder judiciário. Questão importante. As súmulas vinculantes são muito exploradas na prova. Então eu vou colocar aqui, quais que você tem que ler. Somente todas. Leia todas as súmulas vinculantes. Por quê? Porque são muito cobrados na prova. Outra questão, as súmulas vinculantes, elas são regulamentadas em lei. É a lei 11.000, na verdade, 11.417 de 2006. É a lei que regulamenta as súmulas vinculantes. Então, notinhas introdutórias importantes. Continua aqui comigo. Súmula vinculante. Natureza constitucional específica, que as diferencia das demais súmulas do Supremo. Súmulas tais e tais. Natureza simplesmente processual, não constitucional. Ausência de vinculação ou subordinação por parte do STJ. O que o Supremo está dizendo? Que o STJ não está subordinado ou vinculado a teor de súmulas. Por quê? Porque ela tem natureza diferente da súmula vinculante. Beleza? Consolidando a ideia. Vamos ler o 103A. O Supremo Tribunal Federal, vamos aqui por partes. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de 2/3 de seus membros, após reiteradas decisões em matéria constitucional, aprovar súmula, que, a partir da publicação, na imprensa oficial, terá efeito vinculante. Em relação a quem? Aos demais órgãos do Judiciário
e a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual ou municipal, bem como, além de criar, ele tem competência para revisar ou cancelar na forma estabelecida em lei. Lembrando que a lei aqui é a Lei 11.417 de 2006. Vamos entender. Primeira coisa, quem é que pode criar, revisar ou até mesmo cancelar? Somente o Supremo. Só que isso aqui pode ser de ofício, o próprio Supremo faz isso, ou por meio de provocação. Detalhe, a provocação, em regra, se dá pelos legitimados do artigo 103, ou seja, aqueles que podem propor ação direta e ação declaratória. Porém, a Constituição diz que é sem prejuízo do que estabelecido em lei, ou seja, a lei pode estabelecer outros legitimados. Então, primeiro, somente o Supremo é que pode criar, cancelar ou alterar. Essa criação pode ser de ofício ou por provocação. Quem provoca? Os legitimados do 103 mais os previstos em lei. Detalhe importante, essa criação, alteração, depende de 2/3 do Supremo Tribunal Federal e é somente após o que? Ele diz, reiteradas decisões em matéria constitucional. Essa parte aqui, reiteradas decisões em matéria constitucional, ele está querendo dizer que a matéria já virou jurisprudência no tribunal. Então, após virar jurisprudência, edita súmula. Essa súmula, após a publicação da súmula, ela vai ter efeito vinculante. Vinculante para quem? Para os demais órgãos do Poder Judiciário e também toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como o Supremo pode proceder à revisão e cancelamento. Então perceba, vinculante em relação ao Poder Judiciário e toda a administração pública. Vale destacar que o Poder Legislativo, no exercício da função típica legislativa, não se submete à súmula vinculante, ou seja, ele pode editar uma lei que vá frontalmente contra uma súmula vinculante. É verdade que essa lei pode facilmente ser declarada inconstitucional pelo Supremo. Porém, o Legislativo pode fazer lei contrariando o conteúdo de súmula vinculante. Sem prejuízo do que vier a ser estabelecido em lei, a aprovação, a revisão ou cancelamento de súmula pode ser provocada por aqueles que podem propor o quê? A ação direta de inconstitucionalidade. Como eu disse, leitura obrigatória, artigo 103. O que você vai ver? Presidente da República, o Procurador-Geral, Conselho Federal da OAB. Inclusive, eu até coloquei aqui o artigo 3º da lei, artigo 3º da Lei 11.417 de 2006. Por quê? Ela repete a Constituição e vai além. São legitimados para propor a edição, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Quem? O Presidente da República. Faltou um pedacinho aqui, hein? Vamos lá. O Presidente da República, e isso está previsto na própria Constituição Federal. A mesa do Senado, também. Mesa da Câmara, também. Também está previsto aqui, Também está previsto na Constituição, também está previsto na Constituição. O PGR também está previsto na Constituição. Conselho Federal da OAB também, tudo lá no artigo 103. Já o defensor público, o defensor público não está na Constituição, O defensor público somente está na lei, não está na Constituição. Partido político com representação no Congresso, esse está na Constituição. Confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional, também está
na Constituição. Mesa de Assembleia Legislativa e Câmara Legislativa também está previsto na Constituição. Governador também previsto na Constituição, governador de estado ou do DF. Tribunais superiores. Tribunais superiores, tribunais de justiça ou do Distrito Federal, Tribunal Regional Federal, Tribunal Regional do Trabalho, Tribunal Regional Eleitoral e tribunais militares. Todos esses aqui, ó, estão previstos somente na lei. Todos eles, somente na lei. E a lei ainda diz, aqui cortou um pouquinho, depois você vai fazer a leitura, que o município poderá também propor incidentalmente no curso de um processo. Então tem um processo no Supremo que interessa ao município, ele pode solicitar essa criação, cancelamento ou revisão de súmula vinculante. Beleza? Fica atento com isso aqui. Ó, a súmula é vinculante. Então, ela tem autoridade para obrigar que a administração pública e os demais órgãos do judiciário obedeçam ao seu conteúdo. Mas, e se a súmula for descumprida? A Constituição Federal diz assim, do ato administrativo ou da decisão judicial que contrariar a súmula ou indevidamente aplicar a súmula, caberá o quê? Ó, reclamação. Reclamação ao Supremo, que, julgando-a procedente, anulará o ato ou cassará a decisão judicial reclamada e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, conforme o caso. Perceba que, se um ato administrativo ou uma decisão judicial contrariar uma súmula vinculante, caberá o quê? Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Essa reclamação está prevista lá no artigo 102, inciso 1, a linha L, que é exatamente uma forma de preservar a competência e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Então, contra uma decisão judicial ou ato administrativo que contrariar a súmula vinculante, qual é o instrumento? Reclamação perante o Supremo Tribunal Federal. Muito bem, fica atento. Ó, decisão do Supremo, não se admite reclamação contra omissão da administração pública sob fundamento de ofensa à súmula vinculante, quando não demonstrado o esgotamento da via administrativa, conforme previsto no artigo 7º, parágrafo 1º da Lei 11.417. Então perceba, contra uma omissão sob fundamento de ofensa à súmula vinculante, somente se admitirá a reclamação quando? Quando houver o esgotamento da via administrativa. Fica atento com isso. Ó, outra decisão do Supremo. A arguição de descumprimento de preceito fundamental, a ADPF, não é, destaca, não é meio adequado para se obter interpretação, revisão ou cancelamento de súmula vinculante. Então, os legitimados podem propor ao Supremo, mas não impetrar uma ADPF para isso. Então, a ADPF, apesar do caráter subsidiário que possui, não é o meio adequado para interpretar, revisar ou cancelar súmula vinculante. E para fechar, a Lei 11.417 de 2006 define os legitimados para editar, revisar e cancelar enunciado de súmula vinculante. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Perceba que ele disse no primeiro caso que a ADPF não é meio adequado e também o recurso extraordinário não é meio adequado para essa questão. Tudo bem? Então, aqui estão as principais informações acerca da súmula vinculante. Depois vale a pena ler cuidadosamente o artigo 103A. Um grande abraço e até a próxima.